O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo esses dias a respeito de João Batista, da sua missão que ele veio para anunciar o Senhor, o precursor, aqueles que veio preparar as pessoas para quando Jesus tornasse assim conhecido publicamente. E nós ouvimos aqui na leitura de São João de que Jesus está falando aos judeus a respeito de que João, ele deu testemunho de Jesus. Falou do Cordeiro de Deus que viria, do Messias, de que ele tem autoridade de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então ele deu testemunho a respeito de Jesus, aquelas pessoas naquela época, e eles receberam o batismo de conversão. Alguns aderiram ao batismo, outros não. Mas Jesus fala que ele não depende de testemunho de nenhum ser humano. Mas ele aceitou o testemunho de João Batista a respeito dele. Mas ele fala que as suas obras, né, que Deus concedeu a realizar, que ele veio realizar essas obras, que dão testemunho de que ele é o Messias, o enviado de Deus. E por isso que Jesus falou que não precisava de que as pessoas dessem testemunho a respeito dele. Mas ele aceitou o testemunho de João, porque João teve a missão. Aquele mensageiro que veio à frente para preparar o caminho do Filho de Deus. E assim, Jesus estava ali conversando com os discípulos, com os judeus, com as multidões, as pessoas que sempre o acompanhavam, e ele falando que as suas obras é que dão testemunho da vida dele. Assim também somos nós, né? Cada um de nós tem uma missão a realizar. Se nós praticamos as boas obras, a justiça, essa dá um testemunho. Se a pessoa é desonesta, corrupto, violento, o que ele faz também vai ter testemunho sobre ele. A pessoa que pratica a maldade, comete os crimes, e isso dá um testemunho contra aquela pessoa. Então, aquilo que nós fazemos diante dos olhos das pessoas que nos vê, essas dão testemunho a respeito de nós. Mas há muitas coisas que nós fazemos que não está ao alcance dos olhos das pessoas, mas somente nós sabemos do que fizemos. Deus sabe, né, da nossa vida e o que passa em nosso coração. Então, uma pessoa não pode fingir o tempo todo ser uma pessoa boa, mas apenas só por fingimento. Um momento ele vai cometer algum erro e vai ser descoberto. Há pessoas também que praticam maldade e fingindo ser pessoas boas, também é descoberto. Ninguém faz as coisas o tempo todo ali para ficar encoberto. Então, quem vê nós, quem sabe da nossa vida, é os outros que da nossa convivência sabe a respeito como que somos. As pessoas que têm um caráter duvidoso, uma maneira difícil de lidar com as pessoas, complicada, sempre vai ter aquelas pessoas que vão rejeitar. Mas terão aqueles também que é adepto. Sempre tem alguém que é adepto do jeito de ser da pessoa, nem que seja um jeito ruim de ser e viver. Vai ter aqueles que seguirão, porque
vão se identificar. Então Jesus reuniu os discípulos para estar com ele e foi ensinando os discípulos, né, a seguir o seu mestre. Tudo que Jesus fazia, ele falou: eu fiz isso para que vocês também aprendais e façam também, do mesmo modo que eu estou fazendo. Por isso que ele escolheu 12 pessoas para o seguir. E entre essas pessoas também tinha um também que tinha que realizar uma missão, que não era mais bonita, né? E que tinha um caráter duvidoso, mas Jesus escolheu ele para estar no grupo que é o Judas Iscariotes, para estar no grupo para assim que ele precisava de Judas ali. Porque Jesus sabia quem era ele. E porque Jesus, querendo, fazendo a vontade de Deus, escolheu estar no meio dele uma pessoa ladrão. Porque Jesus sabia da missão que era preciso que Judas se realizasse. Por isso que permitiu ele estar no grupo. Tinha outras pessoas melhores que ele podia ter escolhido, mas quando ele escolheu o Judas Iscariotes, sabia do que ele tinha que fazer. Porque Jesus sabia do que ia acontecer com ele, a sua missão a realizar. E Deus, ele não precisa, e nem Jesus, nosso testemunho para com eles, né? E afinal, é nós que precisamos de Deus ou Deus que precisa de nós? Para muitas pessoas, elas vivem como se não precisassem de Deus. E outras talvez até pensam que Deus, para existir, precisa que nós assim o adoramos. Deus sempre existiu muito antes, nem tínhamos plano ainda de ter o ser humano. Deus já existiu e sempre existirá. Nós também não sabemos se daqui a muitos milhões de anos, aí, milhares de anos, se nós existiremos. Mas Deus vai sempre existir. E Deus não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. Se Deus não tivesse colocado nós, seres humanos, nesse planeta, tivesse feito todas as criaturas, e Ele olhasse lá no seu projeto desse ser e visse tudo aquilo que, devido à capacidade que Deus deu da inteligência, do entendimento para nós, e a maldade do ser humano, Ele falou: não vou criar esse ser dotado dessa capacidade de saber das coisas, e também não vou criar esse ser de modo algum. Criarei todos os outros animais, deixarei no planeta, mas esse aqui eu vou descartar, não vou deixar esse ser no meio dos outros. A natureza seguiria seu curso naturalmente, isso é a nossa presença. Não teria transformações na natureza aqui nesse planeta, porque tudo seria natural, conforme o ciclo da natureza ia seguindo. E nós não existiremos, porque Deus ele não precisa de nós. Nós necessitamos. Deus criou nós, deu essa capacidade, nossa inteligência, e de sobreviver, de modificar, de transformar o meio em que nós assim vivemos. E o ser humano vai sempre num processo de uma evolução nesse sentido da busca do conhecimento, né? A cada dia descobre uma coisa nova, uma invenção, vai fazendo alguma coisa, a tecnologia está aí. E o ser humano ele vai crescendo cada vez mais nesse sentido. Mas com isso, muitos vão afastando da presença de Deus e pensam que não necessita de Deus. Porque tudo que tem natureza que o homem modifica, é preciso tirar de algum lugar. O ser humano não cria nada do nada. Quem criou tudo foi Deus. O ser humano apenas tem essa capacidade de ir lá e manipular as coisas e transformar uma coisa em outra ali, usando os próprios recursos que a natureza assim nos proporciona. Então, nós temos essa necessidade, essa sede muito grande de Deus, né? Então, nós devemos buscá-lo cada vez mais. Embora muitos vivem distante e pensem que não precisa, está enganado, porque tudo que nós temos aqui, Deus fez e colocou nós como um ser de privilégio no meio de toda a sua construção, de toda a sua obra. Então, ele enviou Jesus. E Jesus falou: as minhas obras que o Pai me confiou, que eu realizo, essas dão testemunho de mim. Então, o próprio Cristo, a sua vida, a sua forma de viver aqui, dá o testemunho dele e não precisa as pessoas assim. Ele falou: não precisava do ser humano dar testemunho. Mas o que ficou escrito, o que foi passado na tradição,
no magistério, que chega até nós hoje como testemunho, para que não seja esquecido. E para que Jesus realizasse a sua missão, ele escolheu desses 12 homens para continuar dando testemunho. Como João Batista, nós estamos sempre refletindo, falando a respeito dele nessa leitura agora no tempo do Advento, que é o tempo de espera e preparação para o Natal do Senhor. Todos os dias nós estamos refletindo alguma leitura no Evangelho que está falando a respeito de João Batista. Ele realizou a sua missão e deu testemunho de Jesus às pessoas, porque no qual elas já precisavam conhecer que Jesus já estava ali no meio da humanidade. Eles estavam esperando o Messias e muitos profetas anunciaram, mas eles não sabiam exatamente que tempo Jesus ia nascer, o Messias, e se realmente tinha nascido. Para muitos, quando João Batista começou a anunciar a respeito de que ele já estava no meio da humanidade ali, foram de surpresa. Porque quando anunciou o nascimento de Jesus, eles saíram a perseguir, mas não conseguiram encontrá-lo para matar as autoridades. Não conseguiu. Então Jesus pôde crescer, desenvolver e chegar ao ponto de realizar a sua missão. E quando ele veio aparecer publicamente, uma pessoa já adulta, que já tinha o conhecimento da sua realidade, do seu tempo. Ele não surgiu assim do dia para a noite, assim já formado homem, pronto, já veio e apareceu. Ele foi crescendo e foi preparando para esse momento. Para alguns foi a surpresa de saber de que Jesus já estava ali no meio e já estava, assim, de certa forma, muitas pessoas já estavam seguindo o Messias. Enquanto outros estavam apenas a observar, procurando uma forma de eliminá-lo, porque tornava assim uma ameaça para as autoridades judaicas naquela época. E eles pensavam que com Jesus ia formar um grande império, um grande reino no sentido do reino material, como ameaçando Herodes, o reinado lá de Israel, quanto o reinado, o Império Romano. Eles se sentiram ameaçados por isso. E não foi a isso que Jesus veio, para derrubar e assumir o trono das coisas do mundo como rei, para governar de uma forma política. Mas ele veio para reinar como Filho de Deus, o Messias, aquele esperado, que vem mostrar o caminho da salvação para aqueles que o seguir e guardar a justiça e praticar as boas obras. Então, as nossas obras justificam se nós somos verdadeiros ou se estão mentindo. Então, muitas pessoas falam muito, mas fazem pouco. Então, Jesus ele não precisava falar, simplesmente ele fazia acontecer as coisas e as pessoas iam observando e cada vez mais a notícia se espalhando a respeito dele. Por isso que Jesus não pôde ficar publicamente em certos lugares até chegar o momento que ele foi para Jerusalém, para ser apresentado e ali onde ele permitiu que fosse preso, para cumprir assim toda a sua missão, a sua obra realizada, completada aqui na terra. Então o que Jesus fez, fique de testemunho para nós. E nós possamos assim o seguir, porque que nós que necessitamos de Jesus, nós necessitamos de Deus. Ele não necessita de nós, não precisa de nós, mas nós precisamos tanto amá-lo para que assim possamos alcançar a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.